Olá, querido irmão, querida irmã. É com muita alegria no nosso coração que estamos juntos, no nome poderoso de Jesus. Quero estar aqui meditando com você rapidamente sobre um tema que tem estado em voga ultimamente no seio evangélico, no meio da igreja, que é adoração profética. Muito tem se falado sobre o tema e nem sempre isso tem sido compreendido de uma maneira correta ou de acordo com a palavra de Deus. E a gente queria estar meditando com você brevemente nesse tema, deixando desde pronto a graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, que você seja enriquecido em todas as coisas que aqui forem ditas nessa ocasião. Para tanto, a gente vai estar lendo um hino de adoração feito pelo apóstolo Paulo, isto mesmo, um hino de adoração feito pelo apóstolo Paulo, que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto é poderoso, é um texto maravilhoso, não é, queridos? E a gente analisando esse texto, mais do que simplesmente um cântico, um hino feito pelo apóstolo Paulo, aqui existem alguns conceitos que a gente gostaria de estar colocando para a nossa meditação. No final deste texto, deste cântico, há uma doxologia muito bonita que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Essa doxologia, mais do que simplesmente uma poesia, ela representa um princípio em que o Senhor se move sobre princípios e doutrinas estabelecidas, regras e leis que ele coloca desde o começo, desde o primórdio dos tempos, não é? E com certeza eu gostaria que você gravasse isso, não esquecesse esse versículo 36 que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Continuando a falar sobre adoração profética, é importante a gente entender quando se originou a adoração, quando começou-se a adorar a Deus e por que razão se começou a adorar a Deus. No início de todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas, a terra, tudo que nela há, toda a criação do Senhor, e diz que Deus que tudo que ele fez, ele achou muito bom, ele viu e disse que tudo era muito bom, e ele criou Adão e Eva. E a Bíblia diz que havia no Éden, o lugar que eles estavam, um lugar perfeito, que representava o ambiente do céu. Esse ambiente trazia tudo aquilo que está inserido no projeto original de Deus para a vida do homem. Havia intimidade, havia um relacionamento franco de intimidade, de santidade, e havia também comunhão. O Jardim do Éden era um lugar de delícias. A Bíblia o cita como sendo o primeiro santuário, ou seja, o primeiro lugar que Deus desce para habitar com o homem, para se relacionar com o homem. E diz que a glória de Deus enchia esse lugar. E o relacionamento era perfeito não somente entre homem e mulher, mas também entre eles e Deus. Então o relacionamento, tanto verticalmente como horizontalmente, era perfeito. Havia um tripé que a gente chama: intimidade, santidade e comunhão. E o que vem a ser isso? Intimidade era conhecer-se profundamente, era estarem como se transparentes um ao outro. Era como se não houvesse máscaras, que não houvesse nada oculto entre um e outro. Se conheciam profundamente. Isso era intimidade, era transparência. Havia também santidade, não da forma
que muitas vezes nós compreendemos ou entendemos. Mas aqui fala de serem agradáveis um ao outro e também agradáveis para com Deus. E o terceiro ponto, havia comunhão. O que era isso? Eles compartilhavam coisas, eles dividiam ideias. E a Bíblia diz que o Senhor tinha dado uma incumbência a eles, que era para eles encherem a terra, dominarem a terra, sujeitar os animais, todas as criaturas, todas as coisas que Deus havia colocado. E eles começaram a dar nome a animais, a espécies, a plantas. E eu acredito que eles compartilhavam que nome pôr, etc. E a Bíblia diz que quando o Senhor, na viração do dia, os visitava, havia um relacionamento, uma conversa franca, havia um diálogo, eles compartilhavam coisas. E esse relacionamento, a Bíblia diz que ele foi quebrado quando o homem pecou, quando o homem caiu lá no Éden. A Bíblia diz que o relacionamento entre Deus e o homem foi cortado. E mesmo entre homem e mulher foi abalado. Você percebe que o Senhor aparece, então eles se escondem. Já não havia transparência, já não havia essa intimidade, já não havia santidade, já não era agradável, parece, a presença do Senhor junto deles. E eles se esconderam, tiveram medo, se acharam nus, né? A inocência já não havia, a pureza já não havia. E quando o Senhor os encontra e lhes pergunta, e então vem à tona o que havia acontecido, o marido acusa a Deus e coloca a culpa na esposa, dizendo: olha, essa é a mulher que o Senhor me deu. Então o relacionamento ficou abalado. E a Bíblia diz que eles foram separados de Deus. Foram colocados fora do jardim do Éden, que representava o ambiente celestial. Mas Deus, ele nunca desiste de nós, né? E Deus coloca um princípio. Deus cria algo poderoso para religar o homem novamente a ele, para tornar-se acessível ao homem. E o que é que Deus faz? Deus institui o sacrifício. Ou seja, um animal é morto, o sangue desse animal é derramado, e então, a partir do derramamento daquele sangue, ou daquele sacrifício, é novamente possível, através do sacrifício, religar-se a Deus, tornar-se acessível novamente a Deus. E quando a gente fala de adoração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a adoração é sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Outra coisa importante, quando nós falamos de sacrifício, é entender que Deus primeiro ele aceita ou rejeita aquele que traz o sacrifício ou a oferta, depois a oferta. Isso é o que nós vemos. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, você pode observar que lá diz assim: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então o Senhor primeiro, ele aceita a pessoa, depois o sacrifício que essa pessoa está trazendo. E isso é importante. Logo mais a gente vai estar nos aprofundando nesse princípio tão maravilhoso, tão tremendo. Mas voltando àquilo que eu vos falava, quando nós lemos lá em Romanos que havia um princípio, que todas as coisas vêm de Deus e por Ele se movem e são para Ele. E no livro de Efésios, no capítulo 1, nós podemos ter uma noção mais exata e mais completa desse princípio. Ou seja, eu gostaria de ler contigo, é um texto um tanto quanto longo, e nós estaremos lendo para que haja um entendimento bem completo desse assunto. Amém? Diz assim em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3: